Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha trajetória saindo do zero a hoje ter mais de 1.300 cotas do fundo imobiliário MXRF11 somente com o reinvestimento dos meus dividendos ao longo dos anos. Mas antes da gente começar esse vídeo, caso você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Deixe seu like e o seu comentário também ao final desse vídeo. Então o MXRF, que hoje é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em número de cotistas, já somos mais de 600 mil investidores em MXRF, muito conhecido por ser aquele fundo imobiliário com preço de cota barato, né, na casa aí dos R$10 e que entrega um bom dividendo ao longo do tempo. Esse fundo é um fundo de mais de 10 anos em mercado e que durante toda a sua história e trajetória já passou por muitas reformulações. Para quem não sabe, o MXRF, quando foi lançado em mercado, ele era um fundo de R$100, tá? De preço de cota. Porém, durante a sua história, o gestor preferiu, e ele foi aí um dos pioneiros a fazer isso, pegar uma cota de R$100 e transformar ela em R$10, fazendo um processo que a gente chama aqui na Bolsa de Valores de desdobramento de cotas, tá? Então o MXRF já passou por um desdobramento e quem tinha uma cota, quando ele era negociado na casa dos R$100, passou a ter 10 cotas, só que no valor de R$10. E isso foi fundamental para o MXRF ser o que é hoje. Isso trouxe liquidez para o fundo. Muita gente começou a entrar em fundos imobiliários, muitas vezes por ele, né, pelo MXRF, porque era um fundo ali mais barato e tal, muita gente não queria arriscar muito dinheiro logo de início, de entrada, e foi gostando do fundo, falando para outras pessoas, e ele se popularizou. E esse fundo surgiu na minha história como investidor lá no ano de 2017, tá? Então a gente tem que voltar aí 5 anos para a gente entender como é que eu saí de 0 cotas, né, quando eu ainda não investia nesse fundo imobiliário, para hoje ter mais de 1.300 cotas desse fundo. Então ele surgiu lá na minha vida em 2017, que eu tô com um gráfico histórico dele dos últimos 5 anos para a gente ver que é um fundo que sempre negociou próximo aí da casa dos R$10. E por que que o MXRF surgiu na minha vida? O ano de 2017 era um ano que eu ainda não trabalhava, era um ano que eu investia muito pouco por mês, já tinha ali 3 anos mais ou menos que eu já investi em fundos imobiliários, então eu tinha um dividendo que não era tão baixo, na casa de menos de R$10, mas também não era tão alto, não era um dividendo de R$300, R$400 por mês. Era um dividendo que me dava em média ali 3 anos após eu ter começado a investir mais ou menos R$200 por mês. Então eu tinha que fazer algumas escolhas. Ou eu pegava esse dividendo e reinvestia em fundos imobiliários ali de mais de R$100, ou eu comprava mais cotas desse outro fundo imobiliário. E foi o que eu fiz naquele momento. Eu preferi pegar esses R$200 e comprar de mais cotas do MXRF, por exemplo, tá? Com reinvestimento e com o valor que eu aportava por mês, eu comprava meus outros fundos, né? Galpão, shopping, laje e por aí vai. Então eu preferi fazer essa estratégia lá em 2017. Então comecei a comprar cotas de MXRF com o dividendo que eu ia recebendo durante os meses. Fui mantendo essa estratégia ao longo do tempo. Fui gostando cada vez mais do fundo, da estratégia do fundo, como ele se comportava no mercado. O dividendo, ele veio de um dividendo ali de mais ou menos 7 centavos. Era isso que ele entregava anteriormente, tá? Não é o dividendo que a gente conhece hoje aí de 1%. Então ele entregava um dividendo mais moderado naquela época, um dividendo de 7 a no máximo 8 centavos. E era um fundo que sempre estava aqui na casa de 9 a R$10. E os anos foram passando, né? Passando. E aqui a gente chegou em um momento bem crítico dele, ano de 2019. Olha o preço que o MXRF chegou. R$13,87 em 27 de dezembro de 2019. É isso mesmo. Tiveram pessoas que pagaram R$13, quase R$14 em MXRF11 lá em dezembro de 2019. Foi uma época que eu participei de subscrição de MXRF, tá? Então eles fizeram algumas emissões de cotas, não estava comprando nada em mercado, tanto que hoje eu tenho um preço médio bem bacana por conta disso, soube a hora de comprar. Então MXRF, por eu ter esses 5 anos de estrada, eu aproveitei oportunidades bem bacanas aqui de compra dentro dele, certo? Já comprei MXRF abaixo até de R$9, tá?
Então a gente viveu esse momento também desse fundo imobiliário abaixo de R$9 em alguns momentos. Então, ao longo do tempo, o MXRF foi se mudando, se modificando, e eu fui sempre comprando cotas dele com reinvestimento dos meus dividendos. Então tinha mês que eu comprava 5 cotas, outro mês eu comprava 10, outro mês eu comprava 15, 20 e dali em diante. Tinha mês que tinha subscrição, eu segurava o dividendo por algum tempo para participar dessa subscrição, para comprar 30, 40, 50 cotas só com os dividendos que o fundo me entregava. E essa bola de neve foi acontecendo ao longo do tempo. Eu fiz mudanças de corretora de uma para outra, por isso que eu não tenho um histórico assim 100% correto de como é que o fundo foi crescendo em quantidade de cotas ao longo da minha vida. Eu peguei e planilhei a partir desse ano de 2022, então eu tenho uma noção mais exata do que vem acontecendo do final do ano passado para o início desse ano, certo? No MXRF11, mas foram tudo fruto realmente do dividendo que ele foi me entregando ao longo do tempo, tá? O que acontece? Eu tenho aqui na minha planilha de controle financeiro as minhas operações de MXRF desde o início desse ano até então. Atualmente, o meu patrimônio só nesse fundo imobiliário é de R$13 mil, tá? R$13.651,40. Foi o investimento que eu fiz, mas o saldo atual é de R$13.884,64 para um ganho aqui de 2%, de R$233. Então, além do dividendo que eu recebo, eu ainda tenho essa valorização do MXRF ao longo do tempo. Como eu disse para vocês, eu vim comprando ele por vários preços diferentes. E aí, meu preço médio nesse fundo imobiliário hoje é de R$ 9,95, um preço bem bacana, visto que o valor patrimonial dele, se eu não me engano, hoje está na casa aí dos R$10,17, R$18, está mais ou menos isso. Então, bem abaixo do valor patrimonial. Atualmente eu tenho 1.372 cotas desse fundo, beleza? Essa aqui foi a minha caminhada durante 2022. Percebam como daqui fui aumentando a minha quantidade de cotas ao longo do ano, tá? Então, eu comecei o ano com 1.155 cotas, o MXRF pagando 9 centavos. Depois fui para 1.174, 1.193, 1.212, 1.231, 1.252, 1.273, 1.293, 1.314, 1.334 cotas e atualmente fui para 1.353 no último mês e atualmente estou com 1.372 cotas desse fundo imobiliário. Muita gente me pergunta por que esse fundo não está dentro da minha carteira pública e sim na minha carteira particular. Porque eu já tenho uma boa exposição dele dentro da particular e eu não quis colocar na pública por conta disso, né? É um fundo que eu gosto bastante, então eu não quis ter nas duas carteiras, quis deixar só em uma carteira mesmo. Essa é a minha carteira particular que eu tenho lá desde 2014, tá? Por isso que se vocês me virem mostrando e analisando a carteira 1 milhão em FIIs, você não vai ver o MXRF lá, porque esse fundo imobiliário está em uma outra carteira minha. E aqui foi os dividendos que eu fui recebendo ao longo dos meses desse ano, né? Então comecei o ano com 103, depois 105, 119, até o recorde máximo aqui em agosto, que eu recebi aqui, ó, R$155 do MXRF11. Então foi o dividendo que eu consegui receber em agosto, que no mês de agosto ele pagou aqui, ó, 12 centavos de dividendo. Foi o maior pagamento dele do ano, tá? 12 centavos de dividendos, o MXRF11. Agora eu tô aqui na minha corretora para mostrar para vocês como é que o MXRF foi mudando aqui o valor dele ao longo dos meses aqui dentro da minha carteira, né? Então, como eu já mostrei, o valor aplicado de 13.761, ele foi oscilando ao longo do tempo aqui em patrimônio, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o preço médio, né? Como eu já tinha mostrado, de R$ 9,95 e a quantidade de cotas aí de 1.372 cotas desse fundo imobiliário. Se o MXRF11 continuar pagando aí no próximo mês 10 centavos, a tendência aqui é que essa coluna suba um pouco mais, né? No próximo mês eu recebo aí R$137 mais ou menos de dividendo, visto que nesse mês de novembro eu já fiz as minhas compras desse fundo imobiliário. Aproveitei o momento, né? Ele aqui na casa de R$10,12 é um preço bom de entrada, beleza? Então sempre que você vê esse fundo abaixo do valor patrimonial, na minha concepção,
é um preço interessante, mas essa foi a minha trajetória ao longo dos anos com esse fundo imobiliário, tá? O fundo que eu escolhi aí para ser aquele fundo que eu colocasse o poder dos juros compostos ali ao meu favor e vem dando bastante retorno em relação a isso. Então, durante esses 5 anos, já tem um patrimônio aqui de mais de 13 mil reais, que está garantindo aqui um dividendo de mais de 130 reais atualmente por mês, e é só o começo, né? Esse é um fundo imobiliário que eu vou continuar com essa estratégia aqui de reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo, e vocês que estão aqui no meu canal, no YouTube, lá no Instagram, vão continuar acompanhando todos os meses. Eu estou comprando mais cotas desse fundo imobiliário. Quando ele passa do valor patrimonial, eu dou uma segurada, né? Espero ele voltar ali para o valor patrimonial ou abaixo dele, né? Para continuar comprando, mas é um fundo que eu gosto bastante, tenho na minha carteira já há um bom tempo. Pretendo aumentar a minha quantidade de cotas e agora eu quero saber de você, se você já investe em MXRF, se você tem uma estratégia parecida com essa ou complementar essa com esse fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse fundo e sobre essa estratégia de comprar cotas de MXRF só com os dividendos, se vale a pena para você ou não. Eu quero saber de você. Beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto e até breve.